Olá! E no vídeo de hoje eu vou te contar a importância de você não ser dominada pelos seus pensamentos. Vou te mostrar o impacto disso no seu organismo quando você fica aí totalmente à mercê, vulnerável e assaltada por pensamentos que são descontextualizados, vêm fora de hora, são obsessivos. Eu vou deixar também um exercício prático para que você vença isso. E eu quero que você se inscreva nesse canal, se você gosta desses conteúdos que te estimulam a ser uma pessoa mais saudável, a entender melhor o seu funcionamento. Você vai encontrar muito disso por aqui. E se quiser ampliar o seu contato comigo e estar mais em contato com conteúdos que vão te apoiar a entender mais o que é ser uma pessoa saudável emocionalmente, eu tenho um grupo do WhatsApp gratuito onde você vai receber mais disso. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Silviane Santos, terapeuta integrativa, e eu falo sobre saúde mental. Estou muito feliz que você está aqui e resolvi fazer esses vídeos, essa série de vídeos, porque eu entendi a necessidade de trazer uma psicoeducação para as minhas pacientes. Essas mesmas que vêm fazer tratamento com crise de pânico, transtornos de ansiedade, elas vêm se sentindo muito mal já da situação, quando elas já não estão mais tendo resposta aos medicamentos. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo e espero que você continue assistindo até o final, porque tem dicas e tarefas maravilhosas aqui. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa de apoio emocional. Eu tenho certeza que ele também vai apoiar outras pessoas. Bom, como que nós somos assaltados por pensamentos, né? Quando que a gente não tem controle dos nossos pensamentos? Quase sempre isso acontece, mas nós precisamos pegar a rédea da nossa vida, a rédea dos nossos pensamentos. E eu quero que você faça aí uma comparação dos pensamentos intrusivos como se fosse um bandido. Pense num cara armado que vai te sequestrar. Toda vez que o pensamento vir, ele vai vir sim, armado, com uma informação. Essa informação vai tomar o seu tempo, e o seu tempo é muito valioso. Por isso, toda vez que você observar que tem um pensamento intrusivo ou repetitivo que esteja te fazendo mal, é preciso você identificá-lo como um bandido, isso mesmo, como um sequestrador das suas emoções. E todos esses eventos que eu vou trazer para vocês aqui são eventos de pessoas que já me falaram sobre essa vivência, dessa experiência de como é viver assaltada pelos pensamentos. E até mesmo eu mesmo, porque já aconteceu comigo. Depois você deixa aqui nos comentários se você se identifica com algum desses pensamentos. Imagina aí que você é uma pessoa que trabalha, estuda, mas você não consegue parar de pensar. Você não consegue parar de pensar em uma coisa específica. Digamos que você tenha pensamentos obsessivos sobre comida, sobre uma notícia que passa e você não consegue parar de ficar pensando naquela notícia. Sobre sexo, sobre medo de alguém falecer, medo de você pegar uma doença, medo de uma notícia de uma doença que passou na TV e é terrível e você está com medo que isso possa acontecer com você. E se você tiver esse pensamento aí frequente, que geralmente tem um tema só, e que está muito frequente na sua vida, você vai começar a partir de agora, logo mais, observar todos esses pensamentos intrusos, porque agora você já não é mais leiga, agora você já está tendo compreensão de que existe um pensamento e que esse pensamento tem um tema. Esse pensamento tem um tema e é obsessivo. E a sua vida gera em torno desse pensamento. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que quando ela veio para mim, o pensamento dela era de medo da morte. Então ela tinha muito medo de morrer. E esse pensamento, ele era pontual. Apesar dela fazer todas as atividades do dia a dia, ir para o trabalho, estudar, esse pensamento continuava ruminando. Ela estava fazendo o trabalho de casa, limpando a casa, ela saía para ir na padaria, vira e mexe, esse pensamento vinha nas ideias dela. E aí esse pensamento gerava o quê? Um sentimento. E esse sentimento gerava o quê? Sintomas no corpo, certo? E eu vou explicar logo mais à frente como que isso funciona. Mas
é importante você entender que isso vira um vício. E esse vício, ele faz você ficar sequestrada por esse tema. Então, quando você precisa da sua atenção para você fazer outra coisa, você não vai conseguir focar a sua atenção em outra coisa. Eu vou trazer um exemplo para você aqui. Eu quero que você imagine agora, certo? Um receptor com 10 pontinhos de combustível. Esses 10 pontinhos de combustível é o seu combustível do dia. Você tem esses 10 pontos de combustível todinhos para você utilizar durante o seu dia. Só que se esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos vêm, seja ele qualquer que seja esse pensamento pontual, seja ele medo da morte, seja ele pensamento de estar comendo a todo momento. Ah, não, agora eu tô pensando em comida, tô trabalhando, tô pensando no lanchinho, tô trabalhando, tô pensando no doce, tô trabalhando, tô pensando na sobremesa, tô trabalhando, tô pensando no chocolate, tô limpando a minha casa, tô pensando o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer para janta. Quando isso tá fora do normal, quando esse pensamento, ele é um pensamento ruminante constante e durante todos os seus dias, ele não é um dia só não, eu tô falando de pensamento que é fixo, sabe? Ele gruda igual um chiclete e não sai de você. Quando esse pensamento, ele fica ali ruminando na sua mente, ele acaba te sequestrando e tirando a sua energia. Então, se você tem lá 10 pontinhos de combustível para usar, toda vez que esse pensamento vir, ele vai consumir um pouquinho. Por que ele vai consumir um pouquinho? Porque o pensamento é energia. O pensamento consome a energia do seu cérebro. E o seu cérebro, lembra? O nosso cérebro, ele é feito para quê? Para manter a nossa sobrevivência. Então, se você usar o seu pensamento e o seu pensamento com coisas intrusivas, onde você tem um pensamento que gera medo, que gera ansiedade, que gera excitação, esse pensamento tira você do foco das outras coisas que você tem que fazer, fazendo com que você queime desse combustível que você tem nessa reserva aí. Quando você precisar de combustível, vamos supor que você usou tanto desse pensamento intrusivo, seja ele para medo de alguma coisa, de que alguém vai morrer, ou que você, seja ele para você se denegrir, para você ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você, seja ele com medo de sair de casa, seja ele em situações em que você nem vai passar, mas que você fica imaginando que você vai passar. Quando você utiliza desse combustível, você concorda comigo que vai sobrar menos? Vai sobrar menos combustível para você utilizar no seu dia, para você utilizar para sair passear, para você utilizar para você fazer uma anotação, para você trabalhar. Vai faltar combustível. Então, você não vai ter atenção para isso. Você não vai conseguir estar com a sua consciência focada ali. Porque existe um hábito que está conectado com outro assunto. E esse assunto não deveria estar presente ali por todo o tempo, durante todos os dias. E eu quero te mostrar como que esses temas, que são obsessivos, como que eles aparecem para você. Você precisa identificar que esses temas estão fora de lugar para que você precise entender que você necessita de ajuda. Nós temos esses temas o tempo todo acontecendo conosco, mas nós precisamos aprender a gerenciar. Compreendeu? Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Não esquece de compartilhar, não esquece de enviar, tá? Para quem precisa ter aí o entendimento de como essa pessoa está sendo sequestrada pelos seus pensamentos. Então, vamos lá. Você acha que é normal? Você pensa em comida o tempo todo. Você acha que é normal? Você acordou, aí você tá pensando na comida. Você come, daqui a pouco você tá fazendo o almoço, tá pensando o que você vai fazer à tarde, daqui a pouco você tá pensando o que você vai fazer no jantar. As coisas precisam de ordem. E não é natural você ficar pensando o tempo todo em comida. Não é normal você ficar pensando o tempo todo em morte, tá? Então vamos trazer aí um contexto. Vamos supor que você fica pensando que aquela pessoa vai morrer. Você tá com medo de que aquela pessoa vai morrer e aquele pensamento fica só vindo. Não é porque eu acho que minha mãe vai morrer, porque eu acho que meu filho vai morrer, porque vai acontecer um acidente, porque, nossa, aquela preocupação. Você acha que realmente isso é normal? Eu não digo em situações pontuais. Olha, o meu filho vai sair daqui, ele vai fazer um salto de paraquedas.
é uma situação que, apesar de toda a segurança, é algo diferente. Então você vai ter medo, porque é um risco diferente. Mas trazendo para o contexto da nossa realidade, das coisas que a gente precisa vivenciar, pegar um carro, ir para o trabalho, enfrentar o trânsito, se você ficar associando esse medo com o trabalho dessa pessoa e toda hora ficar mandando uma mensagem para ela, falando, se cuida, cuidado, olha, tá tendo assalto, tá ali, aqui. Gente, isso já está disfuncional. É a mesma coisa se você tá com tesão o tempo todo, se você tá com vontade de sexo a todo momento. Isso não tá normal, isso tá fora do normal, certo? Isso está fazendo você consumir energia. E muita energia. Se você tá com desejo de fumar o tempo todo, de beber o tempo todo, de usar droga o tempo todo, ou de se exercitar o tempo todo, você está sem controle dos seus pensamentos. Você está sendo assaltada pelos seus pensamentos. Por exemplo, quando você está habituada a ficar pensando sobre a sua aparência. Então, você fica pensando constantemente sobre a sua aparência. Ai, porque eu acho que o meu papo tá muito grande. Ai, porque eu acho que o meu braço tá muito grosso. Ai, porque eu acho que as minhas pernas estão muito manchadas. Isso não é normal. Se você vai entrar no relacionamento, ou se você deseja entrar no relacionamento, e você fica sempre pensando, porque as pessoas não vão me querer, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque sempre você está pensando algo ruim relacionado a isso, que você está pensando que coisas boas não são para você. É como se você tivesse habituada a ficar sendo habituada a ser alimentada por esses pensamentos, certo? Então, ou se você está com o hábito de pensar, né, que alguém ou várias pessoas que você se preocupa muito, vamos supor que na sua família uma pessoa foi diagnosticada com um câncer. E aí você fica com esse pensamento. Você vai ficar pensando, nossa, mas e se meu filho tiver? E se eu tiver? E se a minha irmã tiver? E aí você está trazendo esse pensamento intrusivo e ele está ficando o quê? Ele está ficando um pensamento obsessivo. Até que se prove o contrário, de que isso foi passado geneticamente para essas pessoas. A gente sabe que existe epigenética e muito se dá do ambiente em que você está e da sua mentalidade. Quando você começa a ter mais conhecimento, você vai se afastando desses pensamentos, porque aí você vai trazer a hipótese para a realidade, sabe? Então, se você é aquela pessoa que fica mandando o tempo todo mensagem para aquela pessoa, tá tudo bem? Cuidado, nossa, olha, porque eu vi uma notícia disso, daquilo. Ou então você encontra com a pessoa e você só fica, não vou, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Esse negócio de eu tenho medo também vira um hábito. E assim como eu coloquei aquele vídeo lá no grupo, é difícil você desconstruir para construir, mas é possível desconstruir para construir. Então, a partir do momento que você começa a identificar isso, você começa a instalar novos hábitos, certo? E logo mais eu vou falar como que você pode iniciar aí o processo de instalar esse novo hábito em você. Bom, é claro que você tem que tomar cuidado com as coisas, mas você acha que é normal que você pense o tempo todo que você tem que ficar avisando as pessoas para ela tomar cuidado? No fundo, todos esses pensamentos que te assaltam, eles têm uma utilidade para você. E talvez você, sem perceber, você alimente eles, porque você acredita que eles te ajudam de alguma maneira, porque eles vêm, eles aparecem. O fundo de todos esses pensamentos é de medo. E eles só existem aí porque existe um medo embutido. Tem pessoas que têm medo da performance no sexo, performance na vida social, performance no trabalho. Então a pessoa o tempo todo ela tem medo disso. E esses também são pensamentos que são intrusivos, porque não é para você ficar pensando o tempo todo no seu desenvolvimento, na sua performance. Então, se você está vivendo isso, o que eu quero trazer clareza para você? Que você precisa contar outra história para o seu cérebro. E mostrar para ele que não é toda hora que esses pensamentos podem aparecer.
Sil, mas como eu faço isso? Eu não tenho controle dos meus pensamentos. E eu sei que parece que não. Parece que você não tem controle dos seus pensamentos. A princípio, vai parecer uma tarefa muito difícil. Não é que você não tem, você tem. O que você precisa entender? Você não pode ficar dando os trela para esses pensamentos. O que você tem que entender? Você não pode ficar entregando tudo pro assaltante, porque esse assaltante, ele vem te assaltar, só que a arma dele não tem nada ali dentro. Você sabe que a arma dele, ela é de plástico. Você sabe que a arma dele é uma arma que não é uma arma real, compreendeu? Então pense no pensamento intrusivo como um assaltante broxa. Pensa como um assaltante que não tem nada. Ele vem porque ele foi criado da sua própria mente. Eu espero que você esteja conseguindo fazer esse alinhamento. Então, sabe, eu tô tão acostumada com esse pensamento, Sil, que eu fico pensando nele o tempo todo. Eu achei até que ele fosse chato, que ele estava me trazendo uma angústia, um mal-estar, uma aceleração cardíaca, uma palpitação, um nó na minha garganta, mas eu fiquei alimentando esse pensamento. E aí ele vinha e eu nunca fiz questão de questioná-lo. Eu nunca achei que fosse desagradável e que esse pensamento fosse fazer mal para mim. Eu nunca achei que fosse tão desagradável pensar em sexo o tempo todo, mas eu nunca fiz nada para que isso parasse. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício. Quando vier esse pensamento e você achar que ele não está contextualizado, então eu quero falar o que é contextualizado. Contextualizado é quando algo está dentro da sua cena, tá? Tá dentro da sua cena. Se você tá ali indo trabalhar, você tá no ônibus de boa, tá tudo certinho, você tá sentado, você tá ouvindo sua musiquinha, vem o pensamento intrusivo. E o pensamento é um pensamento de medo. A minha mãe vai morrer, a minha mãe vai morrer. Aí você contesta esse pensamento. O quanto é verdade essa informação? Qual a probabilidade de que isso aconteça? A probabilidade de que isso aconteça é grande, é gigantesca. Tá acontecendo um fato, ela tá internada, porque se ela estiver internada num caso terminal e você tá ali pensando, né, com medo de que isso aconteça, essa probabilidade pode acontecer. Daí a gente vai ter que trabalhar com outra ferramenta, que é a ferramenta de aceitação, a ferramenta de querer ter controle sobre todas as situações. Então a gente vai trabalhar com essa outra ferramenta. Porém, diante de uma situação onde não existe um risco iminente, você vai confrontar esse pensamento assaltante. E aí você vai pensar sobre outra coisa. Então, se você está fazendo uma coisa e vem o pensamento totalmente fora de hora, você pode repensar e falar para você mesmo: agora não é hora de pensar em sexo. Agora não é hora de pensar em comida. Então, se você estiver pensando em comida, sabe, uma criança pequena? Imagine uma criança pequena gritando na sua orelha: quero comer, mãe, quero comer, mãe, quero comer. Ou então, você pensa no assaltante, passa comida, você vai falar assim: não tá na hora de passar comida para você. Eu não vou passar comida para você. Agora eu estou trabalhando. Agora é hora de fazer isso. Sil, isso não funciona. Sei, a primeira vez isso não vai funcionar mesmo. Mas eu quero que você imagine, você pode escolher esses personagens, tá? Ou o assaltante que vem assaltar a sua comida, ou a criança que vem gritar no seu ouvido e pedir comida. Mãe, quero comida. Pensa nessa criança. Se for mais fácil para você usar a criança, use a criança, tá? Então, o que você faz com a criança? Você fala para ela: agora não é hora de comer. Agora não tá na hora de comer. Agora é hora de fazer isso aqui que eu tô fazendo. E você começa a mostrar pra sua mente, pro seu cérebro, que quem manda é você. Porque enquanto você não mostrar pra ele que quem manda é você, ele vai continuar te assaltando. A sua mente vai continuar te assaltando, tá? Ela vai continuar trazendo os pensamentos intrusivos, vai continuar trazendo todas essas coisas aí pra você, que eu não sei o que é. Eu tô dando alguns exemplos aqui, mas existe N exemplos sobre, tá? E aí, você precisa identificar e sair dessa situação. Então, escolha com qual você vai debater. Ou, se for o caso de a comida, pensar em alimento o tempo todo, se vai ser com a criança, que você vai mandar ela ficar quietinha, você vai falar pra ela que não é hora de comer, ou você vai falar pro assaltante que você não vai dar nada pra ele não, que agora não é hora, passa mais tarde.
tá? Então, você precisa colocar essas ferramentas em prática e falar, agora é hora de fazer isso. Mas você vai ter que fazer isso todas as vezes que esse pensamento vir fora de hora, tá? E qual é os pensamentos? Pensamentos de dúvida sobre você, sobre o seu potencial, sobre o seu corpo, sobre a sua aparência, sobre medo de coisas ruins que vão acontecer. E você precisa entender que o pensamento é algo criado. O pensamento é uma informação e você precisa desmentir essa informação. Então, quando você enfrenta essa informação e desmente essa informação, fica mais fácil para você ir doutrinando o seu pensamento. Você, por exemplo, nunca viu alguém que tem obsessão e pensar que é ótimo? Não. Apesar que existe distúrbio, que a pessoa pensa que ela é ótima, que ela é legal. Gente, mas se isso acontecer, se você encontrar essa pessoa, acredite, isso deve ser algum tipo de distúrbio. A pessoa que acredita que ela é ótima o tempo todo, que todo mundo gosta dela, tá? Então, vamos lá. Ai, porque eu sou obsessiva, porque as coisas vai dar certo, porque eu vou encontrar uma pessoa ótima, porque se for tudo, e você não tiver um parâmetro até onde é a ilusão e aonde é o racional, eu quero trazer para vocês aqui, por exemplo, a positividade tóxica. Não, porque eu sei que eu tô criando a minha realidade, então eu não vou trancar as minhas portas, eu não vou fechar o meu portão, porque sou eu que crio minha realidade. Eu não vou colocar um alarme no meu carro, porque sou eu que crio a minha realidade. Tá. Só que você tem que usar também a razão. Você cria a sua realidade e as coisas podem não acontecer com você, mas até que ponto você está tão potente em criar uma realidade assim? Até que ponto o seu cérebro está treinado para você se blindar dessa maneira? Porque muitas vezes você quer usar dessa positividade, né? E dessa criação da sua realidade, só que no fundo, você não sente isso. Então você vai lá e não tranca o seu portão. De repente alguém vai e leva a sua bicicleta. E aí? Aí você vai culpar você mesmo. Por quê? Porque eu tava mentalizando que a minha casa tava protegida e não sei o que, então eu não tranquei, porque eu não preciso mais disso. E aconteceu isso. Então você precisa ter um limite até onde você vai estabelecer e fazer essas coisas, tá bem? Então, é por isso que eu tô te falando, tá? Que no momento esse vídeo vai trazer a necessidade de você procurar ajuda profissional e vai fazer que você entenda que tem alguma coisa fora do lugar, que você precisa de ajuda. E possivelmente você vai conseguir fazer um ajuste, mas você precisa entender a gravidade de vocês não confrontarem o pensamento. Vocês precisam confrontar um pensamento. E um pensamento leva a outro. Então, como que eu aprendi a ficar pensando que eu não vou dar certo, que as coisas boas não são pra mim, que eu não vou me dar bem? Onde eu aprendi isso? Quem me contou isso? Provavelmente você vai voltar na infância, lembrar de situações que você viveu, ou que você tá com muito medo de não ser bom, ou que alguém colocou isso na sua mente. Então esse pensamento não é uma verdade. É um medo. Então toda vez que você pensar, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, pensa outra coisa. Você tem o controle, você tem o poder de trazer para o seu pensamento em fazer outra coisa, em pensar outra coisa. Então quando você diz assim, eu não vou conseguir, que tal você trocar eu não vou conseguir e troca. Pergunte para ele, por que não? Pergunta para ele por que não. Eu estudei, não é suficiente. Como você sabe que não é suficiente? Quem te falou que não é suficiente? Eu tenho medo. Tá bom, eu tenho medo. É diferente. Não é que você não vai dar certo. Por que você tem que fazer esse diálogo aí racional com o seu cérebro e perguntar de onde ele tirou aquela informação? De que ninguém vai querer você, de que você vai morrer sozinha, de que você é feia, de que a sua voz não é agradável, de que as pessoas não vão te aceitar, sabe? Então assim, de onde você tirou isso? De que você não vai ter dinheiro nunca? De onde você tirou isso? Aí ele vai dizer, sabe o que é? Minha mãe sempre me falava tal coisa, é porque meu marido me traiu, é porque nenhuma mulher da minha família se deu bem no casamento. Então são essas histórias que você ouviu por aí, vivenciou, que tá fazendo você ter medo de enfrentar isso, tá? Então você precisa fazer o quê? Identificar. Desses medos que você trouxe para você mesmo, o que você vai fazer?
O que você pode fazer para você não ser mais vítima do seu medo? O que você pode fazer? Bom, você pode começar a parar de achar que todos os homens são ruins, que você nunca vai conseguir as coisas. Por que você não pode conseguir? Quando você pensar, eu não consigo, você não pode propor que você vai conseguir? E se eu conseguir? Aí já é outro pensamento. E se eu conseguir? Já é outro pensamento. Talvez você não consiga se você não tentar. Então você constrói outra ideia. Toda vez que eu pensar que eu não consigo, mas o que eu já estou tentando? O que eu já tentei? Será que eu preciso pensar de um jeito diferente? O que eu preciso tentar? E essa conversa é muito importante. Sabe por quê? Eu vou te contar o impacto que tem você deixar que o seu cérebro entre em contato com esses pensamentos negativos. E eu já falei isso em outros conteúdos. Se você não viu, então assista, porque todos os vídeos, eles são para te trazer clareza. Então o nosso cérebro, ele não distingue fantasia de realidade. Então quando você fala pro seu cérebro assim, alguém vai morrer, eu tô com medo disso, daquilo, é isso, eu sou feia mesmo, viu? Ele não distingue. Então para ele aquilo é verdade. Imagine que você, toda vez que manda um pensamento pro seu cérebro, é uma correspondência, é uma carta, é um envelope lacrado. E ele aceita como verdade. Por quê? Porque ele está recebendo de quem? Do dono dele, que é você. Se você mandar algo para você, você não vai acreditar? Se você está falando que é isso, ele vai acreditar. O seu cérebro vai acreditar. Então imagine que todo pensamento que você está mandando para ele é real e ele já aceitou como verdade. Tem um monte de soldadinhos, suas células estão lá assim. É verdade. É real. É assim mesmo. Sabe? As suas células estão lá aceitando como verdade. Certo? Porque eu vou me dar mal se eu gravar aquele vídeo. O seu cérebro, ele acha que isso é verdade. Então ele manda um comando que o seu organismo precisa reagir àquela verdade que você falou. Então você pensa, meu Deus, eu posso pegar uma doença, eu vou morrer. Se eu pegar dengue, eu vou ficar acamada. O seu cérebro reage. Então, se eu falar pra você agora, você pode nunca dar certo. Você vai morrer. A sua mãe vai morrer. E por que você está sentindo mal? Você está sentindo mal porque o seu cérebro, ele acreditou que é verdade. A sua mãe está do seu lado, está viva, o seu filho está do seu lado. Por que você está sentindo esse aperto? Porque o seu cérebro ouviu a mensagem. E ele manda a emoção compatível com a mensagem. Compreendeu? Então, você começa a levar para o seu organismo uma atenção desnecessária. Isso não está acontecendo, você está com medo que isso aconteça. Então você manda para o cérebro o medo, ele acha que isso está acontecendo e reage mal. Então você está vivendo com uma carga de dor, uma carga emocional que não está conivente, não está acontecendo. Compreendeu? Não está acontecendo. Então é preciso treinar. No fundo, esse medo que você tem, que você acha, né? Não, eu preciso me preocupar. Eu acho que o meu medo me ajuda. Te ajuda em quê? Em alguma vez na vida você acha que o seu medo te protegeu? Eu tive medo e tomei mais cuidado. Tá. Só que, no fundo, quando você mudou uma mensagem para sua mãe, para o seu irmão de cuidado, não mudou nada. Não foi você que salvou aquela pessoa que você mandou a mensagem de cuidado. Sabe? Você está vivendo uma vida com medo, se protegendo de tragédias, deixando de viver, deixando de estar presente na situação, curtindo aquela situação, porque o medo está dominando você. Então, quando você fica com os pensamentos no medo que você tem que entender que esses medos muitas vezes não estão te protegendo. Certo? Então, ele me protege de coisas. Eu tenho medo de não ser assaltada, então ele me protege disso. Tá, isso vai te levar até onde? Você não tá saindo pra lugar nenhum. Tenho medo de ser rejeitada, não saio com ninguém. Tá bom. Se você tem medo de ser rejeitada, você provavelmente tem vontade de ter um relacionamento. Então você é protegida da rejeição, mas também é privada de ter um relacionamento. Então a pessoa tem medo do assalto, ela é protegida do assalto, mas ela tá privada da vida.
Então eu quero que você reflita sobre isso. O que você está deixando de viver? O que você está se privando e deixando de viver? E agora um exercício prático. Você já parou para pensar no benefício das meditações que eu trago aqui no grupo? Você já parou para pensar nos benefícios? Quando eu coloco para você uma meditação e falo, fique num lugar reservado, ou então, está no ônibus com fone, é meia hora, é 15 minutos, é 5 minutos, é 2 minutos, não importa o quanto você conseguir, porque você vai começar aos pouquinhos. Você está mandando comando para o seu cérebro, porque quando eu falo para você, respira, conta, respira em 4, conta em 4, segura em 7, solta em 8. Você está concentrado, é você mandando na sua mente. Quando o seu cérebro, ele recebe o comando, a tendência é que teime. Mas com constância, ele vai começar a obedecer, porque ele vai entender que é você que manda. Então, quando você sente e começa a respirar e começa a meditar, você observa que vão passar vários pensamentos na sua cabeça. Eu tenho que levantar. Eu vou coçar aqui. Eu vou beber água. Aí você fala para ele, quieto, fica aí. Agora sou eu quem manda aqui. E você começa a dar comandos e ele começa a aprender, tá? Então, o que acontece? Você começa a tentar a fazer aquilo. E tem meditação para você conseguir trabalhar a criança interior. Tem meditação que é para você elevar sua autoestima, direcionar realmente os seus pensamentos para mudar o que você sente. Porque quando você repete, você repete tanto que o seu cérebro ele cansa. Ele fala, eu não vou enfrentar mais essa mulher, pois ela tá mandando tudo isso para mim toda hora. Então, eu não vou mais enfrentar. Aí ele para, ele dá uma parada de mandar os pensamentos intrusivos, ele dá uma parada de mandar aqueles pensamentos que fazem você se sentir mal. E aí no final você acaba criando novas conexões neurais e ele se acostuma. Então você enfrenta e quebra o hábito, que é o hábito de ter os pensamentos intrusivos. Mas isso é um tratamento, isso é um treinamento constante, certo? E no desafio da ansiedade você vai ter exercício para isso, mas você precisa colocar em prática, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha trazido aí clareza para você, um pouco de clareza. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Você vai começar a colocar em prática a partir de agora, tá? Esses exercícios. E até o próximo vídeo.